Olá, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui apresentar a disciplina de Fundamentos de Banco de Dados, certo? A gente não teve a nossa primeira aula de forma síncrona, infelizmente eu não pude comparecer no horário normal, porém, como consiste apenas na apresentação da disciplina, eu vim gravar esse vídeo aqui só para vocês terem ideia de como vai decorrer a disciplina, quais assuntos serão abordados aí de acordo com a ementa, ok? Então, só por caso algum aluno não me conhecer, né, da turma, eu me chamo Rodrigo Valença, eu sou graduado em Sistemas de Informação, estou aí na UFC de Russas como professor substituto. Minha graduação é em Sistemas de Informação pela Faculdade das Integradas de Patos. Minha pós-graduação, eu tenho um mestrado em Ciência de Computação, atualmente estou fazendo doutorado na UFRN, e anteriormente eu atuei também como professor substituto das instituições UFRN e UFERSA, ambas aqui do Rio Grande do Norte, certo? Bom, focando agora na disciplina, a nossa ementa consiste nesses tópicos aqui, tá? De acordo com o documento do curso, né? Então, introdução à informação e dado, conceitos de abstração em bancos de dados, conceitos de entidades e seus tipos, relacionamentos, atributos e cardinalidades, entidade associativa, conceito de generalização e especialização, relacionamentos ternários, atributo identificador, composto, multivalorado e opcional, tipos de cardinalidades, modelo lógico relacional, conceitos de chaves, normalização em bancos de dados e linguagem SQL, onde a gente vai abordar a criação e manipulação de bancos de dados, consultas de junção com inner join e filtragem de dados e ordenação em consultas. Então, alguns tópicos desses aqui, se não a maioria, provavelmente vocês não conheçam, mas é óbvio que eu cito aqui para caso vocês tenham curiosidade, queiram ter algum conhecimento antecipado, né? Mas tudo isso a gente vai ver no decorrer da disciplina, certo? A gente começa com essa parte mais teórica, abordando tópicos bem teóricos mesmo, bem conceituais, e depois a gente vai entrando na parte mais prática, tá bom? Bom, agora falando um pouco sobre como eu costumo conduzir a disciplina. Em relação à frequência, eu utilizo o Google Forms, né? Então, eu passo sempre no final da aula um formulário do Google para vocês assinarem ali. Em alguns casos, a frequência poderá ser contabilizada também na resolução de atividades ou fóruns abertos no SIGA. Então, em momentos assíncronos, por exemplo, a gente vai ter algumas aulas que eu vou ter gravado. Então, para a gente compor aquela aula, eu posso, no término de vocês assistirem o vídeo, eu posso solicitar para que vocês respondam alguma questãozinha simples de um Google Form, apenas para formalizar e eu identificar que, de fato, você assistiu aquela aula assíncrona, quer dizer, e aí eu contabilizo como frequência, tá? Ou, como eu falei há pouco, né, com base em alguma atividade também, resolução de exercícios e tudo mais. Objetivos da disciplina, né? Como objetivo geral, a disciplina tende a analisar, criar, estudar e aplicar conhecimentos de sistemas de banco de dados nas diversas áreas da computação. E como objetivo específico, a ideia é compreender a importância de criação de um banco de dados para armazenamento de informações. Ou seja, saber modelar e construir um banco de dados, fazendo levantamento de informações abstratas, colocando-as em evidência ao banco de dados. Então, a ideia é que você crie esse olhar técnico, né, e consiga, né, modelar desde a parte de projeto até a de implementação de um banco de dados.
Portanto, consequentemente, você vai obter, né, na disciplina as seguintes competências: modelar, normalizar e criar banco de dados para suas aplicações. Essa parte de modelar, normalizar, está tudo também voltado à parte de projeto, né? Interagir com o banco de dados, né? Fazer uma manutenção, manipular o banco também, você vai ter essa competência. E manuseio de pelo menos um SGBD, no mínimo, né? Porque um SGBD, para quem não sabe, é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, a gente sempre utiliza, é essencial para que a gente possa manipular um banco de dados específico, tá? Então, a gente vai conhecer provavelmente até mais de um, mas de garantia, pelo menos um vocês vão ter acesso frequente na disciplina. Talvez um com mais frequência, né? Quanto à metodologia, os conteúdos ministrados serão no formato remoto, né? Diante das circunstâncias que nos encontramos no momento. Então, eu costumo apresentar slides, né? Através da plataforma aqui Google Meet, exatamente como eu estou fazendo no momento, mas é provável que eu esteja disponibilizando os vídeos em um canal no YouTube, né? Já que alguns alunos em semestres anteriores questionaram a qualidade do vídeo quando ele está upado lá no Drive, então eu vou tentar trazer uma qualidade melhor, né? Vou tentar gravar não só pelo Meet, mas porque talvez pelo Meet, ao depois subir para o YouTube, talvez ainda assim seja uma má ideia, porque, de certa forma, a transmissão aqui é via web também, né? Então perde um pouquinho da qualidade se comparado a uma gravação local, né? Mas, enfim, eu vou tentar passar para vocês sempre vídeos numa qualidade razoável que dê para vocês acompanharem tranquilamente. As aulas serão ministradas nos horários normais da disciplina, mas algumas aulas poderão ser gravadas e disponibilizadas no dia do seu respectivo tópico. Então, eu pretendo, até porque o horário dessa disciplina ficou dando choque também com algumas outras turmas que eu tenho, né, aqui nas escolas, na cidade onde eu atuo também. Então, eu vou ter que ter um jogo de cintura para estar sempre alternando entre vocês e as turmas daqui também. Então, é bem provável que em alguns momentos vocês tenham que assistir a aula no formato assíncrono e em algumas a gente vai ter também encontros, mas periodicamente, semanalmente, a gente vai ter esse encontro síncrono para principalmente tirar dúvidas, né, no momento ao vivo aqui. Atividades teóricas e práticas serão propostas, né? Quem já pagou disciplinas comigo sabe que eu sou muito. Eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito de prática, né? Eu acho que para aprender o ideal é praticar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai demorar um pouquinho com alguns conceitos e tal, mas eu vou estar sempre trazendo alguma ferramenta ou outra que a gente possa usar para poder auxiliar, inclusive, na absorção dos conteúdos, tanto teóricos como práticos, ok? Bom, quanto à comunicação, eu, da minha parte para vocês, né, eu sempre gosto de deixar claro que informações oficiais vão ser sempre redirecionadas para vocês através de notificações do SIGA, que provavelmente vocês recebam por e-mail. Então, assim, é sempre interessante vocês estarem acompanhando. É interessante vocês entrarem assiduamente no SIGA, já que é a plataforma principal que a gente utiliza, e em muitos momentos o professor às vezes esquece de marcar no ato da notificação, marcar para que a mensagem chegue por e-mail para vocês. Eu me policio muito quanto a isso, eu sempre marco, mas às vezes acontece, né, da gente cometer essa falha. Então, quando você entra, né, diariamente no SIGA, é mais fácil você acabar, né, encontrando uma notificação ou outra, tá? Então, comunicados oficiais sempre irão ser enviados via SIGA, beleza?
Quanto à nossa avaliação, como essa disciplina eu peguei agora recentemente, eu não tinha um planejamento bem focado ainda. Porém, eu tenho em mente aqui, né, algumas ideias, certo? Então, quem já trabalhou comigo, quem já estudou comigo, melhor dizendo, conhece minha metodologia de avaliação, que eu costumo ter 3 unidades básicas mesmo, para dividir os 3 assuntos e em cada um eu procuro usar um veículo de avaliação. Então, aqui vão ser calculadas essas notas aí de cada avaliação com uma média aritmética simples, certo? Aqui ela está denominada aqui como cada nota como P1, P2 e P3, né, que seria a ideia de prova 1, prova 2, prova 3. Porém, essas avaliações elas vão ser distribuídas em formatos de seminários e projetos, tá? Então, é pouco provável que se tenha prova subjetiva. Pode ser que tenha, talvez, atividades, né, que podem até, inclusive, eu coloquei aqui embaixo, que podem auxiliar nas notas também, né, compor um pouco da nota. Mas, assim, provavelmente eu vou puxar mais para projetos e seminários, tá? Ok, gente? Então, algumas observações, né? Contato com o professor via e-mail. Procurar sempre se identificar para facilitar o meu trabalho de comunicação com vocês. Me perdoem, mas às vezes eu até ignoro por causa da minha rotina, né? Não querendo ser bacana, é porque realmente a gente tem uma rotina muito corrida e aí quando a gente tem que identificar o aluno, saber qual é a disciplina que ele está, isso demanda um tempo que me acarreta um problema sério. Às vezes eu tenho uma aula na sequência e eu sou muito incomodado quando eu recebo um e-mail e não respondo. Então, assim, procurem tentar ser claros no conteúdo e principalmente se identificarem bem, né, dando um nome e disciplina. É claro que eu não vou julgar quem acabar esquecendo, gente, nada demais, só corre, mas assim, procurem lembrar, porque facilita o meu trabalho e facilita até para eu responder em tempo hábil vocês, ok? Quanto a frequências, eu sempre gosto de abrir aqui esse tópico para lembrar vocês que tenham cuidado para não deixar nada para a última hora, certo? Então, tentar responder às atividades dentro dos prazos estipulados. É óbvio que às vezes os alunos acabam atrasando, eu não faço questão de reabrir, mas tentar não deixar acumular ou um prazo muito extenso, né? Em situações especiais, por favor, não deixem para resolver esses casos já próximo a prazos de avaliações, certo? Ou até mesmo consolidação da disciplina. Esse caso, principalmente, evitem, porque prestes a consolidar uma disciplina, a gente já está, nós professores, a gente já está na reta final, tendo muito trabalho a ser concluído, às vezes frequências ainda para postar, às vezes ainda provas de segunda chamada a serem corrigidas, provas finais. Então, assim, é muito complicado fim de semestre. Então, se está tendo algum problema especial, específico, que está te dificultando teu rendimento ali, diante do cenário que nós estamos, a gente está orientado a ter uma certa flexibilidade quanto a isso. Então, procurem pelo menos nos avisar, né, com antecedência para a gente ver como podemos ajustar especificamente o caso, né, de cada um, ok? Já aconteceu de algum aluno chegar para mim, explicar que estava com problema de internet, outro que estava com problema de porque o trabalho dava choque no horário e tal. Mas isso são coisas que vocês devem relatar com antecedência, né? Não adianta chegar no final da disciplina sem ter feito nenhuma das 3 avaliações. Professor, eu queria uma ajuda porque esse semestre todo eu não assisti aula direito, porque dava choque de horário. Poxa, aí não faz sentido, né? Eu não gosto quando o aluno chega no final da disciplina com uma pilha de desculpas podendo ter sido ajustado ao longo do semestre, ok?
Então, procurar evitar esse tipo de problema. Bom, então tenhamos todo um ótimo semestre, tá? Na nossa próxima aula, que provavelmente será no formato síncrono já, eu pretendo vir até sugerindo uma bibliografia, né? Para que vocês, caso tenham interesse em ir mais a fundo na parte conceitual. E eu não apresentei agora porque eu estou pegando ainda os conteúdos, como eu falei, eu peguei essa disciplina de última hora e eu estou tentando adaptar. Eu já lecionei essa disciplina em outras instituições, mas eu quero adaptar o meu conteúdo precisamente para o plano de ensino daqui da instituição, né? Então, provavelmente até a próxima aula eu vou estar com isso tudo organizado e aí eu aproveito e vou estruturar o SIGA-A lá, já com os tópicos planejados de cada aula, para facilitar o entendimento, né, e o acompanhamento de todos vocês, ok? Bom, gente, então é isso. Tenhamos todos novamente aqui um ótimo semestre, que seja tudo tranquilo e que eu consiga passar para vocês com precisão todo o conteúdo essencial aqui de fundamentos de bancos de dados, ok? Então é isso. Vou encerrar aqui a gravação e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.